Boa tarde, pessoal. Hoje a gente finalizou mais uma obra na cidade de Lins. Casa pronta, toda ripada, coberta. Garagem, telhado embutido. Tudo pronto aqui, ó. E agora a gente vai só parte de calha aqui, finalizar as calhas, finalizar essas partes, né? Aqui vai uma calhinha. E a gente vai finalizar essas partes aqui para voltar para fazer a cobertura. Aí o pessoal vai fazer a parte hidráulica, né? Fazer toda a parte hidráulica e elétrica. E aí depois a gente volta para finalizar a cobertura, certo? Então aí, ó, casa pronta, 700 metros aí de cobertura, pronta para receber as telhas, né? E vamos que vamos, para cima.